Glória a Deus. Louvado e exaltado para todo sempre seja o santo nome de nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo fiel, nosso braço forte, nosso escudo verdadeiro. Toda honra e toda glória, todo louvor seja sempre dada a Ele, nosso amigo, nosso Pai. Deus continue abençoando você, sua casa, sua família, todos que estiver ao seu redor. Que Deus continue abençoando o fruto das suas mãos, te dando sabedoria, força, cada vez mais capacidade, que te dê muita saúde, muita paz e prosperidade no seu lar. Eu sou o irmão Luciano e este é o canal Mais de Campeão. Nós seguimos daqui com o quadro Mulheres Sábias da Bíblia. E hoje nós estamos falando de Leia ou Lia. Na realidade, era para nós termos falado dela na semana passada, mas hoje que nós estamos falando dela. Que Deus fale com você através da história dessa mulher. Então, o livro de Gênesis, o capítulo 29, destaca sobre o casamento de Lia. Lia era uma das filhas de Labão. Labão era tio de Jacó. Então, a Bíblia diz que Jacó saiu correndo da sua terra, da sua casa, da casa dos seus pais, por medo que seu irmão tirasse sua vida. Então ele chega na casa do seu tio lhe oferece emprego. Só que, ao chegar na casa de seu tio, ele se interessa por uma das filhas do seu tio, no caso que seria a Raquel. E aí ele faz um acerto com o tio de trabalhar 7 anos. Imagina aí o amor desse cara. Chegou na casa do tio, se apaixonou pela prima e aí propôs trabalhar 7 anos. Tem que ter muito amor. É 7 anos. 7 anos para com que pudesse se casar com aquela mulher desejada, aquela pessoa amada. Então, aconteceu que ele trabalhou 7 anos. Mas, chegando no dia de ir tomar posse da sua esposa, o seu tio, o Labão, o enganou. A Bíblia diz que Jacó nesse dia estava muito feliz, bebeu muito e, ao entrar na sua tenda para ter relação, para consumar o casamento, a Bíblia diz que o seu tio Labão coloca a sua outra filha, a Lia. E agora a gente começa a falar dessa mulher, que é uma mulher muito sábia, destacada na palavra do Senhor e escolhida por Deus. Imagine que Lia era a filha mais velha de Labão, a qual deveria se casar primeiro. Porém, não foi a escolhida de Jacó, mas o pai dela coloca ela na cama com Jacó. Agora, imagine você, Jacó que trabalhou tanto tempo ali, 7 anos, para estar nos braços da mulher que ele ama. Lia, que já estava, a Bíblia diz que já era para ela ter casado. Ela estava ali esperançosa, cheia de sonhos, cheia de desejo de ser amada. Agora imagine, Lia, amando de seus pais, que ela tinha que obedecer, era tradição do povo, a mais velha casar primeiro. Então, em Jacó cheio de amor, cheio de sentimento, cheio de palavras doces, cheio de carinho, porque Jacó, para ele estava nos braços da mulher que ele amava, da mulher que ele trabalhou por 7 anos. E está lá do outro lado Lia, com sonhos de se casar, com sonhos de ser amado. Imagine agora Jacó dizendo tantas palavras belas para essa mulher. Imagine Jacó tocando nessa mulher, o como essa mulher não ficou tão feliz. Imagine, algumas pessoas tentam interpretar Lia como uma mulher feia, uma pessoa sem saúde. Não era isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ela tinha um certo desvio na visão, mas era uma mulher bonita. Não tanto quanto a Raquel, mas era uma mulher bela. Porém, ainda não tinha se casado. E está lá ela achando que está nos braços do amor da vida dela. Imagine. Passam uma noite junto. A melhor noite de Lia foi a noite em que ela dormiu com Jacó. Quando amanhece, o mundo de Lia desaba. Agora imagine aí,
como ficou a mente dessa mulher. Jacó percebe que foi enganado. Jacó, que à noite disse palavras lindas e belas, durante o dia fala palavras duras, palavras que magoam, porque ele foi enganado. Não era o desejo de Jacó de estar com Lia, mas sim com a Raquel. Agora, imagine como não ficou a mente dessa mulher. Já imaginou? Se coloca um pouquinho no lugar dela. Quanto ela sofreu tendo que ouvir aquela pessoa que de noite disse que a amava, durante o dia que não suportava, que foi enganado, que não a queria. Imagina isso aí. Pois é. Porém, Lia não foi a escolhida de Jacó, mas foi a escolhida de Deus. Deus escolheu Lia. Às vezes a gente pede algo para o Senhor que nós não merecemos. O bom é que o nosso Senhor ele nem não nos dá tudo. Porque se ele desse tudo que a gente pede, certamente a gente se arrebentaria. Deus, ele verdadeiramente, a essência do Senhor é de nos dar o que verdadeiramente nos fará bem. Essa é a vontade do Senhor, a suprema vontade do Senhor. Então, Deus, ao escolher Lia, dá Lia para Jacó, tudo com a permissão do Senhor, esse casamento, essa consumação. E ela era uma mulher aparentemente sem saúde, mas que gerou, que lhe deu filhos. Lia deu filhos a Jacó. Então, cada filho, Lia, quando ela teve o primeiro filho, ela ficou muito feliz, porque ela passou a acreditar que a partir daquele momento, ela disse que Deus estava ouvindo ela, que ela acreditou que a partir daquele momento o seu marido daria mais atenção para ela. Então, a Bíblia continua a relatar que Lia tem mais 2 filhos, e cada vez ela vai agradecendo ao Senhor, na fé de que o seu marido a tratasse ela com amor, com mais atenção. Mas o coração de Jacó a todo tempo foi da sua irmã, da irmã de Lia, da Raquel. Mas o mais importante, agora deixa eu fazer uma pergunta para você que está nos acompanhando. Dos filhos de Jacó, a quem Deus escolheu? É quem você acredita que foi o escolhido de Deus? Claro que tudo tem um propósito, mas para o propósito maior. Deus, se você disse José, eu acredito que sua resposta não foi a certa. Deus escolheu José, sim, para um propósito. José foi um homem muito usado por Deus. A história de José é muito conhecida. Mas o escolhido de Deus veio de Lia. O escolhido de Deus veio de Judá. Judá foi filho de Lia. Então, o Senhor Jesus, eu posso dizer a você que ele é descendente de Lia. Que Lia, ela tinha uma pureza. Muitas das vezes nas nossas vidas, a gente se preocupa muito em agradar ao nosso próximo. É bom agradar o próximo. Bom, mas mais importante que agradar o nosso próximo é agradar ao nosso Deus. É mais importante do que você até fazer a sua própria vontade, ceder ao desejo da carne. Mas agradar ao Senhor é mais importante do que tudo. Então, Lia conseguiu agradar a Deus. Tanto que, de um casamento aparentemente improvável, o Senhor vai lá e escolhe um para ser o pai, um no qual faria parte do Salvador, que foi o Judá. O Senhor Jesus, ele pertence à tribo de Judá. Judá, filho de Lia. Observe que Deus ele é fiel e justo. Lia foi uma mulher, a Bíblia deixa claro que ela foi uma mulher justa e boa, mas que sofreu muito por ter o homem ao lado dela, mas que amava a outra. Pelo outro lado, Raquel também ela poderia desistir, sendo que o pai dela já tinha dado Jacó para casar com sua irmã,
mas Jacó já tinha se tornado um homem rico, porque a bênção de Deus já estava com Jacó. Então, Raquel também não quis abrir mão, ela quis viver esse relacionamento, onde ela sabia que a sua irmã amava. A Bíblia não diz que Raquel amava Jacó, mas que Lia amava Jacó e que Jacó amava Raquel. Então, Raquel poderia sim deixar com que a irmã fosse feliz com o cunhado, mas não, ela quis entrar nesse relacionamento. Mas chega ao ponto também que Raquel consegue chamar a atenção de Deus. De Raquel também veio José, que foi muito usado por Deus. Mas nessa história, na história dos filhos de Jacó, Judá foi o escolhido. Judá, filho de Lia. Então que eu e você, que a gente não venha querer fazer justiça com as nossas próprias mãos, nem se precipitar, porque a todo tempo Deus está a nos observar. E Ele sim foi quem nos escolheu e para um propósito. E esse propósito vai se cumprir na minha e na sua vida, se permanecermos firmes na direção, na presença do Senhor, o nosso Deus. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais com a história de Lia. Espero que nós tenhamos passado para você algo de bom, algo que venha te acrescentar. Amém? Que Deus continue abençoando grandiosamente, cada vez mais, a sua vida. Continua conosco, curte, compartilha, comenta, fique à vontade. Até o próximo vídeo. Continua com Deus. Tchau, tchau.